Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João. Nós estamos expondo pelas manhãs essa epístola. Iniciamos domingo passado, vimos do versículo 1 ao 4, o prólogo, e hoje nós vamos ver do versículo 5 ao versículo 10. 1 João 1, 5 a 10, a palavra de Deus nos diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. A bendita palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, que é grande, excelso, poderoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E agora, na presença do Senhor, tendo a Tua palavra sendo lida, nós rogamos que o Senhor fale ao coração do Teu povo nessa manhã. Que de forma poderosa o Espírito nos ajude a compreender as verdades profundas da Tua palavra e nos ajudar a aplicar em nossa vida diária essas verdades. Ajude-nos a não sermos ouvintes negligentes, mas verdadeiros crentes, operosos praticantes da palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E se alguém perguntasse a você, como é a sua igreja? Qual é a mensagem que geralmente se prega lá? Qual é o tema central do culto? As músicas giram em torno de quê? Elas falam sobre o quê? Qual é a pessoa central no culto quando vocês estão adorando? Qual a resposta você daria? A resposta única que nós teríamos para dar é que o tema central do culto, das músicas, da pregação e de tudo que nós fazemos é Deus. Um Deus cheio de luz, de glória e de majestade. E nesse texto é exatamente isso que João explica aos seus leitores. Como nós vimos, essa é uma carta, talvez muito mais do que uma carta, um documento teológico circular, com o objetivo de instruir várias igrejas. E nesse texto específico, João explica aos seus leitores qual é a mensagem central do Evangelho, como ele aprendeu de Jesus. Observe que ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido. Ou seja, João diz assim, se eu tivesse que resumir tudo aquilo que Jesus ensinou, eu poderia resumir dessa forma: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então é a respeito disso que nós vamos meditar nessa manhã. Mas antes de adentrar nos versos 5 a 10, vamos nos lembrar o contexto. Nós vimos que João escreve essa carta circular com o objetivo, obviamente, de combater algumas heresias, sobretudo uma forma muito embrionária de cristianismo falsificado, de influência gnóstica, que procurava separar entre o coração e a prática, entre o corpo e a alma. Basicamente, eles diziam que não importa muito a forma como você vive, o importante é o seu coração, algum conhecimento. É daí onde vem a palavra
gnose, conhecimento. Então, esse grupo, essa heresia, já começa, de alguma forma, a se infiltrar em algumas igrejas cristãs. Eles se achavam, muitas vezes, melhores do que os demais cristãos, não viviam em santidade, estavam produzindo profundas dissensões nas igrejas, e João, então, escreve essa carta para combater esse falso cristianismo. E no prólogo, João, então, como nós vimos semana passada, aponta a essência da mensagem do Evangelho. Qual é a essência da mensagem do Evangelho? A encarnação do Deus Filho, para que pecadores tenham comunhão com Deus. Essa é a essência da mensagem do Evangelho. Deus envia o seu Filho para que pecadores, por meio dele, da salvação em Cristo, tenham comunhão com esse Deus vivo e verdadeiro. Mas o que é que significa ter comunhão com Deus? O que é isso? O que é essa comunhão com Deus? É isso que João tem a preocupação de explicar. E nessa carta, João vai mostrar quais são as evidências de um crente verdadeiro, de uma igreja verdadeira. Como é que a gente detecta isso? João vai mostrar 3 características ao longo de toda essa carta que apontam para o cristianismo verdadeiro, para um crente verdadeiro. E a primeira é a doutrina verdadeira. Uma igreja verdadeira é aquela que é fiel ao ensinamento apostólico. É a primeira característica. A segunda é a santidade. Uma igreja verdadeira é aquela onde os membros vivem em santidade, onde a mensagem pregada nessa igreja tem como centro um Deus santo. E a terceira característica é o amor. Uma igreja verdadeira, crentes verdadeiros, são aqueles que vivem o amor. Então, são essas 3 características que João vai tratar. Mas aqui, no versículo 5, nós temos o que nós poderíamos chamar o cerne, o centro do que é o Evangelho, a mensagem central do Evangelho. Isso é muito importante para nós entendermos o que é a mensagem central do Evangelho, porque muitas pessoas que não são crentes, ou que viveram a vida toda em um falso Evangelho, eles não sabem detectar o que é o cerne do Evangelho. Eles realmente acham que o cerne do Evangelho são eles, ou seu bem-estar, ou como eles vão se sentir no culto. Eles não compreenderam qual é o cerne do Evangelho. Então, é isso que João vai explicar aqui, sobretudo no versículo 5 ao versículo 10. Como é que é a estrutura desse texto? Se você observar a língua grega, a estrutura é bastante simples, e em língua portuguesa também. Você tem no versículo 5 a ideia principal, o verbo principal, e você vai ter as condicionais. Ele vai usar várias vezes o se, várias vezes nós vamos encontrar. Então, alguns dividem esse texto em 2 partes, a ideia principal e as consequências disso. Deus é luz, nele não há treva nenhuma, e as consequências. Então, é comum alguns estudiosos dividirem em 2 partes esses versículos. Mas nós aqui, conforme está no boletim, por questão didática, eu preferi dividir em 4 partes, tendo como tema Deus é luz, a mensagem central do Evangelho. Aí no boletim vocês vão encontrar o esboço daquilo que eu vou falar nessa manhã, do argumento conforme está no texto bíblico. Então, a mensagem e aquilo que nós poderíamos resumir como o tema central desses versos é Deus é luz, a mensagem central do Evangelho. Há 4 ideias muito claras aqui no texto. Primeiro, a proclamação da santidade de Deus, no versículo 5. Em segundo lugar, a verdadeira comunhão com Deus, no versículo 6 a 7. João vai dizer o que é ter essa comunhão com Deus. Em terceiro lugar, a nossa real condição e remédio. Ele vai mostrar no versículo 8 e 9, aliás, a nossa real condição de pecadores. E qual o remédio para um pecador, que é a confissão. E, em último lugar, o perigo do auto-engano, que é você viver enganado a vida inteira. Então, são essas 4 ideias que estão presentes, deixe-me repetir, Deus é luz, a mensagem central do Evangelho. Primeiro, nós vamos ver a proclamação da santidade de Deus, no versículo 5. Segundo, a verdadeira comunhão com Deus, versículos 6 e 7. Terceiro, a nossa real condição e remédio, versículo 8 e 9. E o perigo do auto-engano, versículo 10. Então, vamos agora nos concentrar no versículo 5. João diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Quando nós vemos esse versículo, João, então,
ele vai usar uma forma na língua grega, esse verbinho que você está vendo aí, ouvir, do verbo ouvir, é uma forma perfeita, completa, que significa a ideia de resumo. O que João está dizendo é a mensagem da parte de quem? Obviamente, ele não diz especificamente, mas pelo contexto, é claro que se refere ao Senhor Jesus Cristo, aquilo que Jesus havia ensinado a João, apóstolo, e aos demais apóstolos, tudo que Jesus havia anunciado, ouvido, que eles haviam ouvido, poderia ser resumido nessa frase. E era isso então que eles anunciavam. Então ele diz assim, aquilo que a gente ouviu de Jesus, a gente pode resumir, e aquilo que a gente proclama, a mensagem central do Evangelho é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que João, ele diz assim, como apóstolo, eu não criei nada novo. A igreja não cria nada novo. A igreja repete, João diz, o que eu estou dizendo a vocês, o que eu estou pregando a vocês, é o que eu ouvi de Jesus. E se eu pudesse resumir tudo que ele ensinou, a frase seria essa: Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Aqui João apresenta a fonte da mensagem apostólica e o conteúdo central. O conteúdo central, ou seja, tudo que João vai dizer nessa epístola flui disso: Deus é luz. E por que João enfatiza isso? Porque é aqui que inicia o Evangelho, é quem Deus é. O Evangelho não é sobre o homem, o Evangelho não é sobre bem-estar, o Evangelho não é sobre como ter vitórias pessoais na vida, o Evangelho não é 10 regras para ter sucesso e projeção. O Evangelho não é um culto que é voltado para o homem. O Evangelho não se fala e nem tem o homem como sendo o centro da sua mensagem. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho não é uma troca de favores com Deus. O Evangelho é isso aqui. Deus é luz. O Evangelho tem como tema central Deus. Se Deus não for o tema central, não há Evangelho. É isso que João está dizendo. Foi isso que eu aprendi de Jesus. É isso que nós proclamamos. É isso que a igreja anuncia. Qual é a mensagem que nós temos que anunciar aos homens? Crê em Jesus para que você não tenha mais problemas na vida? É essa a mensagem? Não, a mensagem central é: Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. É interessante que essa frase, nele não há treva nenhuma, literalmente na língua grega, uma repetição. Em Deus não há treva de jeito nenhum. Então, tudo que tiver a ver com trevas, com pecado, e que for atribuído a Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Porque Deus é luz. Mas o que significa essa ideia de Deus ser luz? Obviamente, ele está usando a metáfora da luz. De onde é que João tirou isso? Obviamente, ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo, mas no próprio Antigo Testamento, nós vimos que esse é um importante, a ideia de luz, ela é importante, porque ela revela importantes atributos de Deus. O que são atributos? São características de Deus, quem Deus é. E a luz revela importantes características desse atributo de Deus. Nós vimos que Deus cria o mundo, Deus cria a luz, como nós conhecemos, a luz física, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz. Quando Deus tira o povo do Egito, vocês lembram aquela nuvem de fogo que acompanhava o povo, que apontava Deus como sendo luz? Em sua oração, em 2 Samuel 22, 29, Davi também exalta essa luz espiritual de Deus que dissipa todas as trevas. Miqueias também proclama, em Miqueias capítulo 7, versículo 8, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, embora eu me sente na escuridão, o Senhor será a minha luz. Então, no Antigo Testamento, quando Deus se revela ao seu povo, Deus se revela como sendo um Deus de luz. Deus é luz. E quando Jesus vem, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 4, em João 1,4 diz assim, nele estava a vida, se referindo a Jesus, e essa vida era a luz dos homens. Então, agora, quando Jesus vem, quando Jesus se faz carne,
A luz de Deus agora brilha de uma forma inimaginável, porque agora essa luz de Deus que ilumina ao homem que está nas trevas, essa luz agora é visível, é perceptível. Jesus era essa luz que brilhou. Mas o que significa dizer que Deus é luz? Que atributos ou que ideias evocam essa ideia de Deus como sendo luz? Primeiro, Deus é esplendor e glória. Deus é esplendor e glória. Dizer que Deus é luz é dizer que Ele é esplendor. E a glória significa radiância de Deus. A palavra glória no Antigo Testamento, algumas vezes era usada a palavra kabod, que significava literalmente a ideia de peso. Onde Deus está, a presença dEle deve impactar tudo e todos. Todos devem se prostrar, todos devem adorá-lo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque Deus é luz, Ele é majestade. Mas a ideia de dizer que Deus é luz aponta também para o fato que Ele é puro e santo. Deus é perfeito, Ele é aquele que habita em luz inacessível. Nós vemos essa imagem no texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 4, do trono de Deus. E João, ele não tem palavras para descrever quem Deus é, então ele descreve como pedras preciosas, com luz. E no meio dessa luz gloriosa, há seres angelicais que incansavelmente pregam, proclamam, Santo, Santo, Santo. Então a mensagem que a igreja prega é a mesma mensagem que está sendo pregada no céu. Qual é a mensagem que está sendo proclamada no céu? Qual é a voz que ecoa no céu? Incansavelmente. O livro de Apocalipse diz 24 horas. Deus criou os seres angelicais para 24 horas, incansavelmente no céu, repetirem Santo, Santo, Santo. E qual é a mensagem que a igreja prega? Deus é santo, Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Mas essa luz também aponta para o fato de que Deus se revela aos pecadores. Essa luz que brilha em meio às trevas, a pecadores como eu e você. E é por isso que Jesus, quando Ele vem, Ele traz essa ideia de luz que brilha em meio às densas trevas da escuridão. Deus é luz. Tudo que tem a ver com pecado e trevas não tem a ver com Deus. Deus é um Deus que se revela. A ideia de luz é isso, não é quando você está em um quarto escuro e você acende a luz causa aquele impacto, ela revela, ela mostra. Deus é luz, a luz que brilha nas trevas. Mas a ideia de que Deus é luz implica também a ideia de que Ele é um Deus que dá vida. Pecadores que estão em trevas, que não conseguem enxergar. Você já imaginou quando você está em um local escuro? Eu lembro que uma vez nós fizemos uma viagem lá para Chapada e tem lá a Lapa do Bode. E quando você está visitando, a pessoa que está conduzindo você, em algum momento ela apaga todas as luzes. E você fica desesperado. Você não consegue ver absolutamente nada. Trevas absolutas e totais. Esse é o estado do homem pecador. Mas Deus é luz, significa que Deus é aquele que dá vida a pecadores que estão em trevas. Eles agora conseguem uma direção, porque Deus é luz. É um Deus que guia pecadores, é por isso que a palavra de Deus é chamada como sendo uma lâmpada para os pés. Essa é a mensagem do Evangelho central, irmãos. E há muitas pessoas que não sabem disso. O Evangelho não é sobre você, o culto não é sobre você, a sua vida não é sobre você. Tudo é sobre Deus. Do começo ao fim. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quando João diz que em Deus não há treva nenhuma, ele está querendo dizer que a santidade de Deus é a coroa dos seus atributos. A Bíblia diz que Deus é santo. E essa santidade é a coroa. O que significa dizer isso? Que o amor de Deus é santo, que a bondade de Deus é santa, que a misericórdia de Deus é santa, que a ira de Deus é santa, que a justiça de Deus é santa, que Ele é completamente puro de olhos, Ele é santíssimo. Não há nenhum defeito ou falha moral em Deus, não há nenhuma inconsistência em Deus. Ele é santíssimo. Ele é
essa luz, a luz da santidade de Deus, que dá vida e ilumina o homem em meio às trevas. Essa é a mensagem central do Evangelho. O Deus santo e cheio de vida, que se revela em Jesus Cristo e agora traz luz para aqueles que estão em trevas. Essa é a mensagem do Evangelho sobre Deus. Você acha que a sua vida é sobre você? Você acha que você foi criado e que a vida nossa é sobre nós? Nada é sobre nós. Tudo é sobre Deus. João diz, essa é a mensagem que nós pregamos. Vocês percebem que isso é como dar uma virada de ponta cabeça em toda a nossa vida, na nossa forma de adorar, na nossa forma de viver, na nossa forma de trabalhar, de criar filhos, porque nada tem a ver conosco em última instância. Só que nós somos tão fúteis, estamos tão, muitas vezes, afetados pelas trevas desse mundo, que nós não enxergamos isso. Nada é sobre nós, tudo é sobre Deus. E aí João então começa, agora no versículo 6 e 7, a explicar a verdadeira comunhão. Ele diz o seguinte, em outras palavras, como é que alguém sabe se tem comunhão com Deus? Como é que eu sei disso? Veja, Deus é luz, nele não há treva nenhuma. E aí vem as condicionais, isso é lógico. E a primeira no versículo 6 é, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira lógica, João diz, isso é uma lógica inescapável. Se Deus é luz e não há nenhum tipo de treva, qualquer pessoa, não importa se ela vem à igreja, se ela é membro de igreja, se ela se diz crente, se ela frequentou a igreja, se ele vive nas trevas, ele é um mentiroso quando ele diz que conhece a Deus. Ele não é um crente verdadeiro. João diz, se você diz que tem comunhão com esse Deus e anda em trevas, você mente. E é interessante que a palavra praticar, no versículo 6, que você está vendo aí, literalmente na língua grega, é fazer. Você mente e você não faz a verdade. Porque verdade para João não é apenas um conjunto, não é essa ideia moderna de um conjunto de ideias e doutrinas que cognitivamente você guarda na mente. Não, verdade significa viver conforme a definição de Deus de verdade. É você compreender o Evangelho, então você faz a verdade está impregnada em você. É por isso que ele diz o seguinte, ele usa a palavra andar nas trevas. Ou você anda pela verdade do Evangelho, e que verdade é essa? De que Deus é luz, e que Ele não pode ser servido se você andar nas trevas, e você então vive a partir dessa verdade, ou você é um mentiroso. Isso é simples assim, não é complicado. E ele continua então, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, agora é o outro oposto. Tese principal, Deus é luz, não há treva nenhuma. Se alguém diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, não faz a verdade, não vive a verdade, mente. Mas se alguém andar na luz, como Deus está na luz, e agora o que João diz é surpreendente, no versículo 7, mantemos comunhão uns com os outros, a primeira coisa que ele diz. Se você andar na luz, como Deus está na luz, nós mantemos comunhão. O que é que João está querendo dizer? Isso tem a ver com o que ele já havia dito no versículo 3, veja o versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que João está dizendo é o seguinte, que se alguém prega um evangelho, ou vive um evangelho nas trevas, ele não tem comunhão com a doutrina apostólica e não tem comunhão com Deus. Ou seja, uma igreja onde as pessoas vivem no pecado, uma igreja que não prega realmente para que os membros vivam em santidade, essa igreja, ela não pode ter comunhão apostólica, ela não pode estar firmada na doutrina dos apóstolos. Não há comunhão com a doutrina apostólica.
Não há comunhão entre igrejas, não há comunhão entre irmãos, a não ser baseado na santidade. Então, se nós andarmos na luz, a primeira coisa efetiva disso, se nós vivermos, o que é andar na luz? É uma pergunta importante. É viver conforme os mandamentos de Deus. Se nós andarmos na luz, se nós formos crentes obedientes, a primeira evidência disso vai ser uma comunhão. Nós vamos ter comunhão com os apóstolos, com o Pai, com o Filho, e vamos ter comunhão entre nós. Mas mais do que isso, aqueles que andam e que são crentes verdadeiros, veja o final do versículo 7, eles têm a certeza que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui João aponta o grande remédio de Deus para o pecado. Qual foi o remédio de Deus? O sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, o seu sangue derramado. Mas essa é a esperança para os que andam na luz. Você percebe? Aqueles que andam na luz, eles têm comunhão uns com os outros, porque você não vai querer andar nas trevas, e você ainda tem uma esperança gloriosa. É que se você pecar, o sangue de Jesus vai purificar você de algum pecado, veja a palavra, de todo pecado. E por que Jesus nos purifica de todo pecado? Porque Ele foi o sacrifício perfeito que Deus enviou ao mundo para dar vida e perdoar pecadores como nós. Então, João está apontando aqui o que é a comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? É andar na luz. É viver uma vida de obediência. É não dizer, bom, esses mandamentos são tão difíceis. Ah, pastor, todo mundo vive assim, o mundo mudou mesmo. É assim mesmo. Ah, mas eu me sinto tão bem fazendo isso. Mas a Bíblia diz que é errado, é pecado. É, mas o senhor sabe. Não é assim que as pessoas dizem. Se você está vivendo assim, talvez seja porque você é um mentiroso que não conheceu o verdadeiro Evangelho. E nós precisamos parar de nos justificar. E se nós queremos realmente dizer que somos cristãos, temos que viver o Evangelho. Porque se nós estamos nas trevas, dentro da igreja, que grandes trevas são essas? É as trevas de não perceber a luz quando ela está bem próxima. E agora no versículo 8 e 9, João vai apontar a nossa real condição. Ele vai continuar com essas condicionais. Qual é a nossa real condição? A tese principal, Deus é luz. Depois ele vai falar o que é a verdadeira comunhão com Deus, e ele vai dizer, e nossa condição? Versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. A ideia aqui, se dissermos, a ideia é literalmente de você alegar para você mesmo, não, mas eu não tenho um pecado, eu não sou tão ruim assim. Geralmente nós fazemos isso, nós nivelamos por baixo. Ah, pastor, tem várias pessoas na igreja que fazem isso também. Eles falam assim, se vestem assim, falam assim, se vestem como os mundanos, falam como os mundanos, dizem pequenos palavrões como mundanos, e aí a gente vai vivendo assim. E aí o que é que João diz? Se você diz que você não tem pecado, você está se enganando. E a verdade não está em você. Você é um pecador. Você é um pecador. E o que é que pecadores fazem? Eles primeiro têm que reconhecer o seu grande problema. Veja, diante de um Deus que é cheio de luz e glória, o nosso grande problema é o pecado. E esse é um problema diário, constante. Isso não é um problema quando a gente vem para a igreja e de repente lembra, eita, eu preciso confessar o meu pecado antes de começar o culto. Não, esse é um problema diário, constante. É aquilo que Paulo falou, lembra em Romanos 7, aquela luta diária de você querer fazer, obedecer a Deus em contra a lei do pecado. É uma luta diária, constante, árdua, que um crente verdadeiro sente nos seus membros. Você sente isso, porque você é um pecador. Mas
você quer andar na luz, você ama a Deus, você quer servir a Deus, mas você enfrenta essa luta. Então, se você disser que o seu problema não é pecado, se você não acha que o seu problema é pecado, qual o seu maior problema? O meu problema hoje, pastor, são as questões financeiras, o meu filho, a escola, o projeto, com quem eu vou casar, com quem é que eu vou viver o futuro. Tudo isso são coisas periféricas. O nosso grande e real problema, a raiz de tudo, é o pecado, que nos afasta de Deus, que faz com que as trevas muitas vezes pareçam atrativas aos nossos olhos. E o que é que a gente faz? A gente anda na luz. Mas e se a gente pecar? Aí a gente confessa. É isso que João diz. Não adianta negar que o nosso problema é pecado. Mas no versículo 9 ele diz, qual o remédio então para o pecado? O remédio do pecado é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, mesmo aqueles que andam na luz, eles pecam esporadicamente. No capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver no próximo domingo, João diz, eu escrevo tudo isso para que vocês não pequem. Então, o alvo do cristão é não pecar. Mas é possível que nós pequemos, e nós com certeza vamos pecar. Em algum momento da nossa vida. E o que é que a gente faz? Aí nós confessamos. E confessar, o que é confessar? A palavra grega aqui significa admitir, declarar, dizer a Deus. Não é você dizer, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz durante esse dia. Não. Você precisa confessar ao Senhor. Senhor, eu fiz isso. Eu quebrei tal mandamento. Eu venho quebrando esse mandamento. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. É aquela atitude de humildade, de reconhecimento, que você confessa. Que você não se acha melhor do que os outros, mas você abre seu coração, Senhor, eu fiz isso errado. É isso que vocês crianças precisam fazer também, quando fizerem qualquer coisa errada. Vocês então confessam a Deus. Vocês pedem perdão. Quando vocês desobedecerem ao papai, à mamãe, fizerem alguma coisa errada, sem eles estarem vendo, mas Deus está vendo, vocês então confessam. Às vezes as crianças fazem coisas e vocês podem achar que estão fazendo alguma coisa que Deus não está vendo. Tem até uma história de duas criancinhas que a mãe pediu que fosse levar para a avó deles um pacotinho, aliás, uma bandejinha de biscoito. A mãe fez, chamou as duas crianças pequenas e disse, entrega a sua avó essa bandejinha de biscoito. Agora, não coma nenhum, é uma ordem. E aí elas iam no caminho, viram aqueles cookies tão apetitosos, um olhou para o outro e disse assim, vamos pegar um, poxa, vovó não vai nem saber. A gente pega um aqui e ninguém está vendo. E a outra disse assim, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Tudo. Então nós temos que confessar. E qual é a base da certeza que nós vamos ser perdoados? Obviamente o nosso arrependimento genuíno é verdadeiro. E arrependimento envolve o conhecimento. Nós temos que entender o que é arrependimento. Arrependimento não é chorar, derramar lágrimas. Arrependimento é conhecer o que é que eu errei, o que é que eu vou confessar. Eu reconheço que todo pecado que eu faço é contra Deus. Então, por exemplo, quando eu digo alguma coisa à minha esposa, você diz alguma coisa à sua esposa, ao seu esposo, você primeiro confessa a Deus, porque todo pecado, primeiro é para com Deus. Depois é que a gente confessa ao outro. É por isso que a gente vai nessa historinha da desculpa, mas isso não é arrependimento, isso não tem mudança nenhuma. Todo pecado é contra Deus. Então você confessa a Deus, reconhece que você errou, tem um arrependimento. E o que é arrependimento? É mudar, é você dar meia volta, é você realmente não fazer mais. Isso é arrependimento. É você abandonar o pecado. E qual a certeza que você tem que você foi perdoado? Deus aparece e diz, você está perdoado.
Existe uma borracha que aparece na sua mente, Deus apagando os seus pecados? A certeza está aqui, no versículo 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel ao que Ele prometeu. Deus é fiel e Deus é justo, Deus não é como nós. Ele disse que se nós confessássemos e pedíssemos em nome de Jesus, Ele perdoaria. Então, quando nós confessamos, Deus nos perdoa, ainda que o nosso coração nos acuse, ainda que Satanás lembre a mim, a você, lembra que você fez isso, mas quando você confessa, você diz, eu sei que Deus me perdoou, porque Ele é fiel e justo. Ele não é como um homem. Ele não é como um homem que a gente pede perdão e a pessoa diz, está bom, está perdoado, e fica lembrando, contando, remoendo isso. Ou não é assim? Mas Deus não é assim. Deus é fiel e justo para aplicar todos os benefícios da obra de Cristo sobre nós e nos perdoar. E nos purificar de quê? De toda injustiça, de qualquer pecado. Qualquer pecado. É por isso que Lutero, certa vez, teve um sonho onde o diabo aparece a ele começando a lembrar os pecados. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. Lutero disse, não, eu fiz muito mais do que isso, diabo. Essa lista não é nem a metade do que eu fiz. Mas o sangue de Jesus, a borracha santa, apagou todos os meus pecados. Isso é evangelho. E João conclui dizendo no versículo 10, ele vai falar agora sobre o perigo do auto-engano. Se dissermos que não temos cometido pecado, é interessante que na língua grega esse verbo está em uma forma também perfeita, que dá a ideia de alguém que diz assim, alguém que está em estado permanente de negação. Você já viu aquela pessoa que você diz, mas você pecou? Não, fiz não. Você fez isso errado? Não, fiz não, pastor. Fiz não. É aquela pessoa que tem um estado permanente. É aquele que diz, eu não pequei de jeito nenhum, eu não fiz isso. Então, se nós tivermos essa atitude obstinada de negação, que tem implicações para o presente, se nós fizermos isso, aí vai acontecer algo pior. Veja o que João diz. Primeiro ele diz que se nós dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós mentimos, não é isso que ele diz? Mas agora no versículo 10 ele diz algo mais forte ainda. Se nós insistirmos que nós não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Isso é pior. Se você insiste que você não tem pecado, enquanto que a palavra de Deus está dizendo que o que você está fazendo é pecado, você está dizendo, Deus, você é um mentiroso. Deus, você é um mentiroso. E às vezes, como pastor, a gente lida com pessoas que indiretamente estão chamando Deus de mentiroso. Às vezes a gente chama e diz, meu irmão, minha irmã, você como um crente não deve se relacionar com uma pessoa descrente, não há associação entre luz e trevas. Ah, pastor, não. Por que não? Mas eu quero, é bom, é uma pessoa tão boa. Porque existe um mandamento, e você explica o 7º mandamento, mas a pessoa diz não. Ele está dizendo assim, Deus, ele não está, o problema dele não é comigo, você entende, não é com o pastor. É que a pessoa está dizendo, Deus, você é um mentiroso. Esse seu mandamento não é verdadeiro, não. Vocês percebem, quando nós vamos endurecendo na nossa vida contra o pecado, e vivendo no pecado, e obscurecido, nós vamos dizendo, Deus, você não é luz. Deus, eu não acredito em nenhum dos teus mandamentos. Deus, você é um mentiroso. E aí João diz assim, mas a sua palavra não está em nós. Você está dizendo, eu não sou crente. João está dizendo, você está dizendo indiretamente, a sua palavra, essa palavra não está em nós, eu não sou crente. Se eu insistir de forma obstinada no meu pecado. Então o que João está dizendo, pecadores, não sejam obstinados.
não sejam obstinados, porque Deus é luz. Deus é luz. Esse é o cerne da mensagem do Evangelho. Deixe-me trazer uma ilustração que talvez ajude. Eu vi uma história de criança a respeito de um pai que ele era fazendeiro, mudou para o campo, conheceu a sua namorada, casou, eles tiveram um filho e depois ele resolveu voltar para a fazenda, onde ele havia sido criado com seus pais. E trouxe a mulher era da cidade, a filha pequena também, não sabiam nada da fazenda, da vida rural. E quando ele chegou com a esposa e a filhinha pequena, ele levou, obviamente, a sua esposa e a filha para conhecer os animais. E a menina viu um porquinho. Estava lá, junto com a mãe, vivendo de forma como é comum no campo. E a menina pediu a ele para pegar aquele porquinho, aliás, e trazer para dentro de casa para ser o porquinho de estimação. Eu quero o meu porquinho de estimação, não quero cachorro, não quero nada, gato, eu quero o porquinho. E aí o pai disse, não vai funcionar. A mãe não entendia, não, que nada, deixa, vai ser bom para a menina ter uma companhia. Pegaram o porquinho e levaram para dentro de casa. Dava banho, perfumava, botavam roupinhas, sapatinhos brancos. Mas o que é que o porquinho fazia? Em qualquer oportunidade, o porquinho ia para a lama. Porque essa era a sua natureza. Deus é luz, mas nós temos uma natureza de porquinho. Temos. Conhecemos os mandamentos de Deus, ouvimos a palavra, mas às vezes, na primeira oportunidade, nós queremos voltar para o velho homem, para aquilo que nós éramos antes de conhecer o Evangelho. E nos esquecemos dessa mensagem central de que Deus é luz. Para você entender o que Deus é, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 3, e você vai entender o que Deus é. Zacarias, capítulo 3. Abra, por favor, a sua Bíblia. Está aí no Antigo Testamento, é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Capítulo 3. Essa é uma visão que Zacarias tem do trono de Deus. E ele vê Jesus sentado de um lado como um anjo do Senhor e Satanás o acusador. A partir do versículo 1 diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Agora veja o versículo 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Veja esse versículo 3. Você sabe a palavra hebraica aí para vestes sujas? É excremento. Essa é a figura. O homem mais santo de Israel, o sumo sacerdote, diante de Deus, um pecador, ele é excremento puro. Excremento. E o que é que o anjo do Senhor diz? Tire a roupa dele. É isso que o Evangelho faz. Quando nós compreendemos que Deus é luz, muitas vezes nós nos sentimos melados, sujos, imundos. Porque a menor mancha de pecado causa esse odor terrível no trono da santidade de Deus. E nós precisamos buscar o perdão para que Deus, então, nos perdoe, nos purifique, nos lave. Tire essa imundície e perdoe o nosso pecado. Sem Deus e sem o Evangelho, nós somos sempre imundos diante de Deus. Então, qual é a mensagem central da igreja? Deus é a mensagem central do Evangelho. Isso tem profundas implicações em todas as áreas da nossa vida, porque só Deus pode definir o padrão de moralidade, só Deus diz o que é certo e o que é errado.
não é a sociedade, não é o mundo, não é porque a sociedade está mudando e nós então precisamos mudar o nosso padrão de moralidade. Não é porque o mundo está chamando o pecado de certo e o que é certo de errado que nós vamos absorver isso. Não. Porque a mensagem do Evangelho é Deus é luz e nele não há treva nenhuma. É Ele que define a forma que devemos viver para agradá-lo. Deus é a mensagem central do Evangelho, mas eu posso dizer ainda mais profundo que isso. Deus é o Evangelho. O Evangelho é Deus, a boa notícia é Deus Pai, enviando Deus Filho para salvar pecadores, mediante o Deus Espírito, que aplica essa obra de salvação em pecadores. Então o Evangelho, o cerne do Evangelho é Deus. É por isso que você vai para o culto adorar a Deus. Você acorda de manhã, não está pensando no pregador, se a roupa ficou ruim eu não vou, não, é Deus, eu quero adorar a Deus. Aqueles que estão participando da liturgia, nós exaltamos a Deus. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus. A igreja não cria sua mensagem, a igreja repete o que ouviu do Senhor. Toda vez que eu escuto alguém dizendo, isso que eu vou dizer aqui para vocês é uma novidade, é heresia. É herege que gosta de novidade. Porque a mensagem é essa, apostólica, é a mesma. João está dizendo a fidelidade e não inovação. O que ouvimos dele, anunciamos a vocês. E o que é que a gente faz? O que ouvimos dos apóstolos, que está registrado nas Escrituras, é o que anunciamos. Deus é luz. Ah, mas os contextos mudaram, é verdade, mas a mensagem central é a mesma. Ela não muda. Ela é sempre a mesma. E o mundo deve saber o que é que Deus diz sobre si mesmo. E o mundo deve saber o que é que Deus diz a respeito do pecado. Mas uma aplicação que eu quero concluir aqui é exatamente essa. O verdadeiro crente, ele anda na luz da santidade de Deus. Essa é a marca de um crente verdadeiro. Ele anda na luz. Ele faz o que o autor dos Hebreus diz no capítulo 12, ele persegue a santidade. Ele escuta o que Deus diz lá em Pedro, sede santo, porque eu sou santo. A santidade, Charles Spurgeon dizia, é o lado visível da salvação. Veja, eu não sei se alguém foi salvo ou não. Como é que eu vejo isso? É isso que João está dizendo. Sabe como é que você vê um crente verdadeiro? É quando você olha para a vida dele. Se ele andar na luz, ele é um cristão verdadeiro. Se ele andar nas trevas, ele é um cristão falso. É simples assim. Mas o maior perigo na vida de alguém, eu quero concluir lembrando isso, é o auto-engano, é viver na escuridão. E há muitas pessoas que estão auto-enganadas, achando que podem viver de qualquer forma. E às vezes as trevas começam a entrar no seu coração. E o que é trevas, pastor? Trevas é hostilidade contra a luz. Quando as trevas começam a entrar no coração, a igreja já não parece atrativa. Por quê? Porque trevas é hostilidade contra a luz. Quando você acordar um dia que não tiver vontade de ir para a igreja, quando você, um dia na sua vida, não tiver vontade de orar e ler a palavra e meditar, é porque as trevas começaram a entrar no seu coração. E a treva, ela é hostil à luz. A treva nos leva à ignorância espiritual. As trevas colocam o eu em primeiro lugar e não Deus. As trevas nos levam à imoralidade. As trevas nos levam à negação do que realmente nós estamos sendo e vivendo. As trevas nos levam a uma vida infrutífera, uma vida sem amor, sem perdão. E é por isso que nós temos que sair das trevas. Nós não fomos chamados como povo de Deus para viver nas trevas, mas em santidade. Deus nos salvou para sermos um povo santo, diferente do mundo. E eu quero finalizar lendo uma mensagem que está na lápide de um jovem chamado Gilbert Tennent. Ele é neto de um dos grandes famosos pregadores chamado Gilbert Tennent, era o mesmo nome. Ele foi um dos grandes pregadores americanos no século XVIII.
E o pai dele, William Tennant, também um homem crente. Mas sabe o que é que está na lápide desse jovem? Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte, que os pais dele, que eram crentes, escreveram: aqui jaz a parte mortal de Gilbert Tennant. Na prática da medicina, ele era médico. Ele era bem-sucedido e amado. Jovem, e na mais alta flor da idade, a morte o encontrou. Espero que no Senhor. Veja, espera, a família diz assim, a morte o encontrou, ele era jovem. Espero que no Senhor. Aí veja o que a família acrescenta. Mas, ó leitor, se você tivesse ouvido o seu último testemunho, você teria sido convencido da loucura extrema de adiar o arrependimento. Veja o que a família colocou. Ele morreu muito jovem, era um médico bem-sucedido. Nós esperamos que ele tenha morrido no Senhor. Mas, meus amigos, se vocês vissem a vida dele, vocês iam ver o que é a vida de alguém louco que adia o arrependimento. Que está vendo o estado lastimável da sua vida e diz assim, quem sabe amanhã? Não vamos adiar o nosso arrependimento. O arrependimento tem que ser hoje, nessa manhã, porque Deus é luz. Que Ele tenha misericórdia da nossa vida. Confesse o seu pecado ao Senhor. Vá até Ele nessa manhã. E abandone a sua vida de trevas hoje mesmo. Bendito Deus, obrigado pela Tua palavra. E hoje pedimos que a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor nos conduza e fale aos nossos corações, para que possamos viver na Tua santa presença. Visita aqueles que estão vivendo distantes do Senhor, e que a luz do Evangelho brilhe sobre eles nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.